Hoje eu vou trazer para você 5 principais pontos para você analisar depois que você realizar o seu lançamento, para que o próximo seja ainda melhor do que esse. Então, prazer, sejam todos muito bem-vindos aqui no meu canal. Me chamo João Paulo. Nessa série de vídeos, eu prometi um desafio aqui para mim de compartilhar pelo menos 100 vídeos aqui nesse canal do YouTube. Foi um desafio que eu me propus. Então, se você é um estrategista, é um expert, ou até mesmo você gosta, né, desse mercado de lançamentos digitais aqui, eu me propus a gravar 100 vídeos como um desafio pessoal para mim mesmo. E hoje a gente está no vídeo de número 10. Olha lá, estamos mantendo a consistência. Então, se você não quer perder mais nenhum vídeo, se inscreve aqui no canal, já curte aí, né? E se você quer aprender ou quer saber alguma coisa a mais aqui de marketing digital também, deixa aí nos comentários que eu vou considerar trazer algo aqui para você. Então, bora pro vídeo. Hoje eu vou trazer aqui para vocês 5 métricas que você pode analisar, você pode colocar aí no seu radar, né? Para que no próximo lançamento o seu lançamento performe um pouco melhor, ou quem sabe ainda mais melhor, né? Mais melhor não existe, mas ainda melhor. Então, bora pro vídeo. Tópico de número um. Primeiro ponto, narrativa. Isso eu aprendi quando eu estava no mercado de afiliados ainda. Ou seja, a sua narrativa, a sua comunicação, aquilo que você vai vender lá no final, né? Ela tem que estar condizente desde o primeiro ponto que o lead tem contato com você. Então, ou seja, você analisar se essa narrativa, né, ela está condizente do começo ao fim. Ou seja, lá no mercado de afiliados, né, a gente vendia produtos de outras pessoas. Então, ou seja, a gente precisava ter muito bem alinhado o que que a pessoa ia ver no anúncio para que ela chegasse na página de vendas, ela conseguisse fazer uma assimilação disso, né? Ou seja, a pessoa vai ver. Vamos trazer aqui o exemplo de a pessoa ver uma pizza no anúncio. E aí, poxa, nossa, aquela pizza, né, com o queijo derretendo, tudo muito bonito. E aí, na hora que ela clica para ver mais, aparece lá na página um hambúrguer para ela. Cara, ela queria uma pizza, ela não queria o hambúrguer. Então, ou seja, você criou um desalinhamento na narrativa aí, né? Nessa narrativa, nessa comunicação. Então, ou seja, você precisa prestar muita atenção se tudo faz sentido. Se o seu anúncio conversa com a sua página de inscrição, que conversa com a sua página de obrigado, que conversa com as aulas do seu lançamento, que conversa com o produto que você vai vender lá no final. Porque se isso está desalinhado, a lead fica confusa, a lead confusa, ela não converte. Então, ou seja, preste muita atenção, porque é um erro comum, acontecia muito no mercado de afiliados e eu não duvido que acontece no mercado aqui de lançamentos também. Então, esse é o primeiro tópico para você prestar atenção aí no seu lançamento e depois que você fizer, né, você analisa se realmente isso está fazendo sentido ou não. Tópico de número 2. Então, ou seja, rodou o lançamento foi tudo ok. Uma das coisas que eu considero e que eu sempre olho com um olhar um pouco mais crítico também é a retenção do lançamento, ou seja, quantas pessoas estão acompanhando o meu evento de fato. Isso uma coisa é fato, as pessoas elas vão saindo ao decorrer do seu lançamento. Não tem, eu acho que eu nunca vi alguém que teve uma audiência maior na aula 2 do que na aula um. Acho que isso é bem complicado e se aconteceu, né, é uma coisa rara de se acontecer. Mas o que não pode acontecer é você ter uma perca muito drástica de uma aula para outra. Então, ou seja, preste atenção nos seus números, preste atenção na retenção das pessoas que estão saindo da aula um para a aula 2. Um exemplo, aqui no nosso lançamento, né, no último lançamento que a gente fez, a gente observou que tinha uma queda muito grande. Não é uma queda muito grande, mas era uma queda normal anormal da aula 2 para a aula 3. Então, ou seja, eu fui olhar o que estava acontecendo, o que que eu falava, qual era o tema da aula e como eu ancorava a aula 2 para a aula 3 também e se fazia sentido aquilo que estava sendo feito. Então, ou seja, a gente tinha ali no lançamento nosso, vamos colocar aqui, 1.000 pessoas assistindo a aula um, 700, 800 pessoas assistindo a aula 2, 500, 400 pessoas assistindo a aula 3. Cara, isso é muita coisa. Isso é um exemplo, tá, pessoal? Então, ou seja, não poderia acontecer esse desnível tão grande, principalmente da aula 2 para a aula 3. Da um para 2 é normal, uma queda um pouco maior, mas da 2 para 3 tende a quase se manter. Ou seja,
que eu fiz? Eu reorganizei a aula desse lançamento e a gente perdeu ali cerca de 50, 60 pessoas no próximo evento. Então, ou seja, eu tive uma retenção de quase que 100% da audiência da aula 2 para a aula 3. Então, ou seja, simplesmente por olhar uma métrica básica ali do lançamento. E isso faz muita diferença no lançamento seu, quando você está falando, né? Você está perdendo pessoas. O funil, por mais que ele seja um funil, o nosso foco aqui como estrategista é manter o número maior de pessoas possíveis dentro do funil. Então, quanto menos pessoas você perder, melhor. Então, ou seja, eu olho métricas de retenção de aulas, de grupos. Então, grupo do WhatsApp, né? Quantas pessoas estão entrando, quantas pessoas estão saindo do grupo, isso é muito importante também. Ou seja, se as pessoas estão saindo, talvez você está atraindo a pessoa errada também. Já aconteceu aqui com a gente em um lançamento da gente atrair a persona errada com a narrativa errada. Então, você está vendo como que é importante? Uma coisa vai puxando a outra. E aí, no final, você tem várias pessoas saindo. Às vezes, seu custo por lead é baixo, mas você traz a lead errada. Então, ou seja, isso é muito importante você tá analisando aí. Então, a métrica de número 2 é a retenção. Então, métricas de número 3 para você ficar de olho aí é a conversão também, né? Ou seja, conversão de vendas que eu tô falando aqui. Então, o que que eu olho muito aqui? Conversão de vendas no primeiro e segundo dia no máximo. Aqui a gente abre o carrinho no domingo à noite com uma oferta especial, mas para quem abre na segunda, vale a pena não, né? Você precisa estar de olho nisso também. Então, ou seja, depende da sua oferta. Ofertas que tem primeiro ganhador, né? 5 primeiros, 30 primeiros. Aqui a gente faz durante o dia, né? Então, ou seja, a gente faz uma oferta para o dia todo e aí tem vendas caindo durante todo o dia. Então você precisa analisar se a sua oferta realmente está condizente, se aquilo que você está prometendo para a pessoa, por exemplo, nas primeiras 10 horas, tá tendo mais vendas dessas primeiras 10 horas? Se tiver, tá fazendo sentido. Se não, ah não, tá vendendo igual depois também. Talvez essa não seja uma oferta tão boa para você colocar ali como escassez, né? Então pensa um pouquinho nisso, pensa na conversão dos dias, horas, para quem faz lançamentos com os bônus mais estendidos, né, durante a semana, é válido analisar isso também para você sempre melhorar a sua oferta e melhorar a sua conversão. Outro ponto importante para você analisar, item de número 4, taxa de resposta na pesquisa. Então, ou seja, quantos por cento você tem de resposta na sua pesquisa, né? Isso aqui era uma das coisas que eu não dava muita atenção, porém, num grupo de mentorias, né, o pessoal falou, cara, se você faz com que mais pessoas preencham a sua pesquisa, primeiro, você vai ter mais dados para você analisar, para você entregar uma transformação melhor durante o seu evento, quebrar essas objeções de forma melhor, mas o principal, você vai ter pessoas mais engajadas. E, dito e feito, a gente conseguiu melhorar o número de respostas na pesquisa, a gente trouxe mais gente para o evento, mais pessoas comprometidas, mais pessoas comparecendo na aula 1 e uma conversão melhor no final do evento também. Então, ou seja, dê valor nas pessoas que estão respondendo a sua pesquisa e o principal, leia as respostas ou peça para o chat GPT analisar essas respostas, porque muitas informações, muitas objeções, muitos desejos vêm dessa pesquisa e você pode usar isso durante o lançamento, depois do lançamento, durante as vendas, bônus que você pode criar exclusivos, eh, tirados dessa pesquisa, né? Ou seja, você pode usar isso, usar a pesquisa para várias e várias coisas. E era uma coisa que eu usava muito pouco. Hoje, dos dois últimos lançamentos para cá, eu venho usando muito mais a pesquisa do que eu usava lá atrás e dando mais importância para ela também. Beleza? E por último, mas não menos importante, verba de distribuição, né? Ou seja, quanto que você distribui de um lançamento para o outro? Quanto de verba você está colocando ali? Eu não vou citar que todo mundo precisa ter uma verba agressiva de distribuição, porque muita gente vende para público frio também, mas você precisa analisar o seu lançamento. Para quem você vende? Quem está comprando de você é público quente ou público frio? É muito importante analisar isso para você ter uma noção de como que você vai colocar essa verba de distribuição. Ah, não, vou focar em trazer mais público, vou focar em aumentar a minha base para que lá no lançamento eu consiga vender para esse pessoal. Não, eu vendo para público quente, ou seja, terminou o lançamento, eu preciso aquecer essa base nova que eu criei para que no próximo lançamento eles venham comprar. Então, outro ponto que eu passei a dar mais atenção, dar mais valor, é a distribuição desse conteúdo também
para as pessoas que seguem e acompanham o expert que a gente tem aqui. E principal, né? A gente viu que a maioria que compra é o público quente, ou seja, a gente precisa manter esse pessoal aquecido, fazer com que o expert apareça para essas pessoas, para que a gente consiga converter no dia que for o lançamento. Beleza? E por último, mas não menos importante, eu acho que eu já dei essa dica, mas eu vou trazer aqui ela mais uma vez. Sempre que o lançamento seu começar, faça uma lista e coloque ali: lançamento mês tal, ano tal, melhorias. E aí você vai criando uma lista desde o começo do lançamento do que você precisa melhorar para o próximo. Ou seja, são métricas, são pontos ali de atenção que você não pode deixar acontecer no outro também. Eu falei que eu sempre faço isso, já faz uns 5, 6 lançamentos que eu faço. Funciona muito bem, dá insights muito poderosos para a gente e o principal, né? O próximo ciclo sempre fica melhor. Então, pessoal, é isso. Esse é o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa um joinha aí, curte, se inscreve aqui no canal, né? Se você tem alguma sugestão de vídeo, deixa aqui embaixo também. Vamos junto nessa jornada de 100 vídeos aí aqui para o YouTube, nessa rotina do marketing digital. Tamo junto e até a próxima.